E aí, nesse caso, eu até ia falar, né, sobre as novidades, a gente escreveu sobre isso no Future of Money, você inclusive ajudou a gente a produzir esse material, então quem quiser também conferir lá no site, tem bastante coisa sobre a taxação, né, e os impostos sobre cripto no Brasil, inclusive sobre essas novidades. Essa questão que você comentou agora, ela também, e a Receita cria isso para evitar que as pessoas omitam aí as suas posições, né? Porque daí ela te mostra que ela sabe quanto você tinha um ano anterior, né? No caso, no final de 2021, e aí, se você tiver uma posição muito menor, fica implícito que você fez uma venda que eventualmente gerou lucro, que você deveria ter recolhido, é, recolhido o imposto sobre ganho de capital. Esse cruzamento de dados, ele de fato acontece? O investidor precisa ficar mais atento com isso a partir de agora? Olha só, a gente tem assim eu até no dia que eu estava assistindo a coletiva, né, não fui eu que provoquei isso, mas eu estava vendo a coletiva e durante a coletiva estava aparecendo ali o que viria na pré-preenchida. E aí, um take antes de vir esse da iene, eu pensei disse assim: "Bah, só falta eles colocarem a iene 1888". Aí quando eu terminei de falar isso, entrou o slide esse da iene 1888, né, que foi um choque para todo mundo. Mas por que que foi um choque? Foi um choque, na verdade, porque a gente vai estar enxergando ali no imposto de renda que a Receita Federal vai estar te dizendo, ó, cidadão, eu sei que tu tinha isso. Então, isso, de certa forma, chocou um pouco o investidor ou o contribuinte. Mas, de fato, a Receita já tinha essas informações lá desde 2019. Ela vem coletando mensalmente essas informações. Eu, por outro lado, eu levei um susto também, porque, assim, o que será que a Receita Federal vai trazer? Né? Porque Ana, contadora, guarda-livro, eu sei que essa informação que vai lá na IN 1888, ela não é suficiente para cálculo de imposto. Então, eu também me preocupei com o que viria, né? E eu até disse para vocês, eu acho que foi com o pessoal da Exame que eu falei que, na minha opinião, não acontecia nada em tributação de criptoativos tão importante desde a IN 1888, que é justamente a Receita Federal dizer, ó, gente, eu sei o que está ali, eu estou te dizendo aqui quanto tu tem naquela corretora, que é para tu poder ir lá e efetivamente declarar. O que acontece, né, nessa eu tive a oportunidade, daí bem naqueles dias que a gente conversou na semana passada, de falar com o José Carlos Fonseca, que é o supervisor nacional do imposto de renda do Brasil. Né? Então, Uhum. eu conversando com ele, eu fui entender se esse era um movimento fiscalizatório, o que isso significava para o segmento. Né? Tipo, a Receita olhou para nós, mirou e tocou fogo, né? E aí ele me explicou, e para mim fez muito sentido, por mais que para o público ANCAP não faça, que a Receita, sim, ela já tinha os dados e que esses cruzamentos já de fato, eles já estão acontecendo desde o ano anterior, que é onde tem código, né, para declarar Bitcoin, altcoin, NFT, stablecoin, né, tokens diversos. Então já existia um cruzamento. E eu, inclusive, até já escrevi sobre isso. Já existia uma malha cripto, que era uma malha qualitativa. Qualitativa, eu digo no sentido de que a Receita Federal não fazia um cruzamento automático, mas assim, tu tinha lá uma movimentação de 1 milhão, né, numa exchange nacional, por exemplo, né, e aí tu não declarou nada no teu imposto de renda, tu é candidato à malha fina, né. Uhum. Com agora a informação ali diretamente no imposto de renda, na base de dados do imposto de renda, o movimento fiscalizatório acaba, consequentemente, ficando mais fácil. Então, por mais que a Receita já cruzasse uma série de dados, ela já fizesse essa análise e ela já estivesse colocando vários investidores de criptoativos em malha fina, eu creio que sim, esse movimento é um movimento que deve aumentar, sim, o número de malha finas. E a Receita afirma que isso foi no sentido da tecnologia. Inclusive, ele me deu exemplos, né, de que na Estônia, de fato, na Estônia, por exemplo, tu coloca lá o teu NIF, que é equivalente ao nosso CPF, e a declaração já sai toda preenchida, né? E ele diz que o Brasil caminha nesse sentido. Então, que não seria
um ataque direto ao contribuinte de criptoativos. Não, seria no sentido de facilitar o preenchimento para o público em geral, impedindo erros. Claro que vai impedir erros no sentido de tu não declarar. Se tu pensavas em não declarar aquele criptoativo, quando tu vê ele ali na tua declaração, tu vai dizer, opa, para aí, né? Eu vou ter que declarar, né? Então, e eu vou dizer assim, eu sinto isso lá no nosso atendimento. Né? Eu reviso todo dia o atendimento e vejo as pessoas que entraram em contato e tal. E a pergunta que eu mais recebo hoje em dia é essa, né? Eu estou recebendo centenas de perguntas todos os dias, as pessoas dizendo, tá, eu vou ter que declarar isso de fato? A Receita vai bater lá em casa? As pessoas se preocupam com isso, é muito engraçado. Tem gente que pensa isso, né? Será que alguém vai vir aqui me prender? Né? E a gente acha engraçado porque a gente sabe que não é bem assim. Mas tu pensa assim, uma pessoa que nunca investiu em criptativos, né? A pessoa investiu agora, lá no final do ano, e ela ainda nem teve a oportunidade de declarar ou qualquer coisa do gênero. Ela já pensa, meu Deus, eu vou preso.